que está muito em voga é o plástico no oceano. O problema ele está cada vez mais tomando uma proporção muito grande por conta da circulação. Em algumas regiões do oceano existem ilhas de plástico. Então é absurdo o impacto que está causando. Sim. O plástico ele não decompõe, ele só vai diminuindo de tamanho no oceano. Então o organismo ele confunde com o alimento, ele acaba ingerindo. E aí o peixe que a gente come no dia a dia pode ingerir esse organismo e acaba parando na nossa mesa. A gente pode estar ingerindo plástico. Já tem dados que comprovam que o ser humano está ingerindo o próprio plástico que ele insere nos oceanos, né? O Veleiro Eco é uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele começou a construção em 2012, então existe um projeto da parte de engenharia da UFSC que projetou e desenvolveu, né, toda a construção do Eco. Ele é o primeiro veleiro voltado para expedições científicas, né? Ele é adaptado para fazer coleta de amostra, fazer um pré-processamento, né, armazenar essas amostras e daí levar para o laboratório para daí fazer uma análise mais detalhada, né. Então ele já tem esse diferencial, que é bem bacana, né, e a gente sabe como é difícil ter um recurso desse, um navio é muito caro, né, de manter. Geralmente existe muita parceria dos projetos com a Marinha do Brasil para fazer essa parte de logística com a pesquisa. É um grande salto, né, a universidade do nosso estado ter um veleiro especialmente para esse propósito, né? Foi um longo caminho, né, desde 2012 para terminar a construção. O financiamento é grande, né? Então envolveu muitos setores dentro da UFSC. E a primeira expedição era para ter ocorrido em 2017, tivemos alguns problemas para a finalização do veleiro. Agora ele está começando a se tornar mais operacional, fazendo testes de vela, já tem todos os equipamentos oceanográficos a bordo, prontos para começar a fazerem testes, né? Principalmente a gente está começando na Bahia Norte e na Bahia Sul de Florianópolis a fazer algumas amostragens, né, com pesquisadores da UFSC principalmente, né, da área da oceanografia física, oceanografia biológica. Então é uma forma que também cria uma rede, né, de colaboração entre os diferentes departamentos dentro da universidade. Então teve esse primeiro financiamento para a construção e a partir daí o veleiro estando pronto começa a ter projetos que vão financiar expedições, né? Então o Planxeu era o primeiro deles, né? O propósito é principalmente mostrar ilhas oceânicas do Brasil. E agora tem o Atlanteco, né? Que é um projeto maior, que tem uma colaboração internacional, financiamento da União Europeia. Primeiro começou as amostragens ano passado, em setembro do ano passado. E entrou no Brasil, começou pelo Chile, então, né, já fez a América do Sul inteira. Entrou no Brasil em setembro desse ano, pelo Caribe, né, fez Macapá, Belém, Salvador, aí parou no Rio recentemente, né, teve uma grande divulgação, né, foi bem bacana, a gente ficou atracado no Museu da Manhã. E agora a gente veio Itajaí, a última escala, né, antes de continuar, daí vai navegar em águas argentinas, vai ir para a Antártica, vai fazer toda a costa africana também, e daí retornar para a França, né? Isso vai ser um trajeto de amostragem de 2 anos no total. A mesma equipe, ela faz todas essas expedições, todos esses trajetos, vai mudando. Quantas pessoas tem hoje dentro do Eco, né? E tem um prazo de duração? Essa primeira parte do projeto começou com o Tara, mais amostragens oceânicas. Ano que vem é a vez do Eco ser o principal embarcação, né? Fazendo coletas principalmente em regiões mais costeiras, em tributários, né, de rios, principalmente para ver a biodiversidade do microbioma, né? Que são organismos microscópicos que a gente não enxerga a olho nu. Tem uma grande diversidade, uma grande papel em funções, como, por exemplo, o ciclo de nutrientes no oceano, serve de alimento para os outros animais na cadeia alimentar, como peixes, baleias, aves marinhas. Então, sustenta toda uma biodiversidade, né, que é mais conhecida para o ser humano, né?
E além de produzir o oxigênio que a gente respira, né? Então, conjuntamente com árvores e florestas, disponibiliza oxigênio para o ser humano, né? E a gente chama isso de serviços ecossistêmicos, né? E são quantas pessoas dentro do veleiro? Vamos lá. Então, no Eco ele tem capacidade para 9 pessoas, incluindo tripulação e também pesquisadores, né? Então a gente acredita que de cientista pode ir a bordo umas 4, 5 pessoas, mais ou menos, né? Sim. E daí capitão também, né? Pessoal que faz a parte de trabalho mais braçal, com as velas. Talvez vai ter uma pessoa responsável para fazer a comida, né? Um cozinheiro. Tem também um cinegrafista fazendo a parte documental, né? Da expedição também. Tara é um veleiro científico que tem feito expedições há quase 20 anos, então eles têm uma experiência e um know-how muito grande, né? Então nós, durante essa expedição, parte dessa expedição, pudemos aprender de perto como é a dinâmica de trabalho num veleiro desse porte, os protocolos científicos que nós vamos importar parte deles para o veleiro Eco também, todo esse trabalho em rede que eles realizam, que eu acho que é a maior lição. Eles conseguem fazer um trabalho dessa dimensão justamente porque fazem uma grande colaboração entre instituições de vários países, cientistas com várias especialidades, e é um grande desafio, mas no final das contas o resultado é muito interessante e nos permite de fato conhecer o oceano em sua totalidade, né? A parte de mudança climática relacionada ao aumento da temperatura é um impacto que já é bem conhecido nos últimos anos, né? Então, principalmente nos últimos 50 anos, principalmente relacionado com o desenvolvimento, evolução industrial, digamos assim, né? Teve um aumento muito rápido na temperatura e isso acaba desregulando todo o ecossistema, né? Todo organismo vivo, ele tem a parte do metabolismo fisiológico muito atrelada à mudança da temperatura. Então isso faz com que eles mudem o tamanho. Então a gente vem observando a partir dos dados que eles estão diminuindo o tamanho. Tem regiões do oceano que têm aumentado a biodiversidade de alguns organismos. E também eles deslocam a população, né? Se aqui está quente, então a gente está deslocando para um clima que é mais a condição ideal deles de crescer. Então, tudo isso causou uma desestruturação na cadeia alimentar, né? Então, o impacto da temperatura em si a gente já tem mapeado bem. Tem previsões não muito agradáveis, né, para 2050, se não reduzir o impacto do aumento da temperatura associado ao aumento do CO2 na atmosfera. Pode ter consequências muito graves, né? Então, a gente tem agora eventos que a gente chama de ondas de calor. E isso tem consequências de enchente, por exemplo, secas em algumas partes do planeta. E do ponto de vista econômico, isso causa um grande impacto, né? Tem gente que perde suas casas, né? Atrelado a isso. Também problemas de incêndios aconteceu. Teve um recentemente na Austrália que devastou bastante, uma boa parte, né? Então, o valor econômico que tem, né? A perda é muito grande, assim. Então, e o ecossistema ele demora para recuperar. Então, tudo isso tem um pano de fundo global que está afetando o clima, esse aumento da temperatura, e tem consequências, né, para o ser humano mais associado a desastres naturais, né? Não tão naturais, digamos assim, né? Porque a gente está envolvido nesse impacto de aumento de temperatura. Mas o principal agora, que está muito em voga, é o plástico no oceano, né? A gente vê que o problema está cada vez mais tomando uma proporção muito grande, criando por conta da circulação, em algumas regiões do oceano existem ilhas de plástico. Então é absurdo o impacto que está causando. O plástico ele não decompõe, ele só vai diminuindo de tamanho no oceano. Então o organismo ele confunde com o alimento, ele acaba ingerindo. E aí o peixe que a gente come no dia a dia pode ingerir esse organismo e acaba parando na nossa mesa. A gente pode estar ingerindo plástico. Já tem dados que comprovam que o ser humano está ingerindo o próprio plástico que ele insere nos oceanos, né? Ele é o grande vilão nos oceanos. Então a ideia... As mudanças climáticas, né? Junto com a mudança. Então já é 2
fatores que somam, né? Então ele tem um efeito sinérgico. É ainda pior. E, então, por isso que a ideia do projeto é ter uma amostragem oceânica, uma amostragem mais costeira e uma amostragem mais em rios, para ver como é que o plástico ele entra no oceano e fazer a comparação entre todas essas amostragens, né? Com o ECO e com o TARA. Essa pesquisa que vai mostrar ainda não iniciou. Ela iniciou, mas não se tem um diagnóstico, Não, ainda se tem não. os levantamentos, Não. comparações ainda. É bem longa essa fase de coleta de amostras ainda tem um caminho longo de análise. Depois, análise laboratorial, depois esses dados eles vão ser processados em análises estatísticas, para daí a gente produzir documentos mesmo, né, publicações, onde a gente mostra os padrões. A gente não sabe precisar ainda qual é o volume de plástico que tem no oceano, então a gente está numa pesquisa bem basal ainda, de realmente explorar o impacto que a gente está causando. Né? E quando nós utilizamos um dos equipamentos que a gente tem a bordo, que é uma rede Manta, que ela é uma rede adaptada para arrastar o microplástico que está na superfície do oceano, nós já conseguimos observar algumas dessas partículas de plástico, né? Ainda dentro do barco. Então, isso, claro, vai ser quantificado, analisado profundamente. Nós temos interesse também de estudar o microbioma que habita o plástico, que a gente chama de plastisfera. E esse microbioma pode também ser uma solução biotecnológica para o plástico que já está poluindo, né? Que já está lá. Lógico que o ideal é que a gente deixe de produzir e poluir os oceanos com esse plástico, mas futuramente pode ser uma possível solução biotecnológica de degradação desse plástico. Os micro-organismos, eles, apesar de serem invisíveis aos nossos olhos, eles são extremamente abundantes no oceano. Só para você ter ideia, em 1 ml de água do mar existem 1 milhão de células bacterianas e 1 bilhão de vírus. Claro que não todos esses vírus e bactérias eles são maléficos, eles são ruins para a gente. Eles desenvolvem papéis ecológicos fundamentais para a manutenção da vida na Terra, para a regulação da temperatura, porque esses organismos também absorvem o carbono que a gente está emitindo. Então, se não fossem eles, a situação das mudanças climáticas estariam muito piores, né? Eles absorvem esse carbono e levam para o fundo do mar. E, além disso, eles também são responsáveis pela produção de oxigênio, que pelo menos metade do oxigênio que a gente respira é gerado ou foi gerado por esses micro-organismos dos oceanos. E ele muda também com relação às coletas. É por isso que o projeto tem 3 pilares, né? Um é ver a biodiversidade, um é ver o impacto, principalmente do plástico, nessa biodiversidade, e o terceiro é entender como é que é o ambiente, né? A circulação dos oceanos. Tem regiões que é mais propício receber águas frias, tem regiões que é mais propício receber águas quentes. Águas frias geralmente são mais ricas em nutrientes, então acaba tornando a costa mais produtiva. Correntes de águas quentes são mais pobres em nutrientes, então a produtividade vai ser menor. Então tudo isso vai depender como é que acontece a circulação, cada oceano tem sua dinâmica. Então uma boa parte do projeto também é dedicada a fazer esse mapeamento da oceanografia da área para associar então com o dado biológico, né? Então o projeto ele integra diferentes áreas da oceanografia, né? Biológica, química, física, para a gente realmente entender um todo como é que está funcionando, né? E fazer previsões para o futuro, né? De fato, acho que o TARA, por exemplo, ele foi pioneiro nesse sentido, porque eles realizam coletas em todo o mundo, todos os oceanos, com protocolos estabelecidos, ou seja, que são possíveis de comparar entre diferentes lugares do mundo, né? Porque apesar de ter sido feita muita pesquisa ao longo de décadas, muitas vezes essas pesquisas são feitas com diferentes metodologias e fica inviável de comparar de fato, né, esses resultados. Então o TARA ele foi pioneiro nesse sentido, mas cada vez mais existem iniciativas globais de consórcios científicos padronizados, exatamente, com técnicas e métodos padronizados para a gente conseguir realmente fazer um diagnóstico completo, né, a nível global e como comunidade científica internacional, né, porque afinal de contas as soluções elas só vão acontecer de fato se trabalharmos todos juntos. O projeto ele tem uma vertente muito forte com a parte de divulgação científica, principalmente com escolas,
né, de todas as fases, crianças em fases iniciais, e também aqui em Itajaí a gente recebeu estudantes de universitários, né, principalmente da Univale e UFSC. Então a ideia é engajar tudo, né, diferentes setores, quem está iniciando na ciência, quem já está, né, que nem a gente no doutorado, até quem já é um cientista experiente, que são os nossos orientadores, e também tem o papel de coordenar esse projeto aqui no Brasil, né. Então esse é o papel principal, engajar todo mundo. E então tem em cada escala que é feito do Tara e também do Veleiro Eco vai ser feito da mesma forma, é envolver as instituições que são do local, né? Então Itajaí envolveu aqui a Univale, e pegar os alunos como voluntário, né? Então eles acabam ficando muito empolgados, principalmente alunos de fases iniciais, ele já vê que a iniciativa tem um propósito muito maior, então eles realmente se veem no papel de fazer, nossa, estou fazendo a mudança, né, de um mundo melhor, mais sustentável, mais ecológico, que eu acho que é a pegada do futuro, né? A gente está na década do oceano, esse problema das mudanças climáticas, da temperatura já foi analisado, a gente vê que tem uma sinergia com o microplástico agora, então esse problema parece que ele vai aumentando, então isso também demanda com que a população se engaje para a gente ter políticas públicas, né? Não adianta só o cientista coletar e ficar só dentro da academia, que a gente não faz mudança sozinho, né? A gente tem que ter um passo massivo, né? E isso, a nossa ferramenta é a divulgação e a educação andando juntos com a ciência, né? Então eu acho que esse é o legado, assim, né, que realmente te dá aquela satisfação, aquele orgulho de fazer parte, né? A regata, ela não tinha uma perspectiva, assim, tão científica, né? Então, o diferencial da gente estar aqui com o stand do Veleiro Eco, além do que eu te falei, né, que engajou estudantes também com voluntário para estar explicando. Então a gente tinha no stand microscópio, então muita escola visitou, eles podiam ver os organismos e realmente você perguntava para eles, o que você está vendo, o que você acha que é? Então muitas vezes as pessoas não fazem ideia o que é o plâncton, porque são organismos microscópio, é diferente de uma baleia, um golfinho, uma tartaruga, que todo mundo conhece, tem ursinho de pelúcia, então é mais acessível. A gente quer também tornar o plâncton mais acessível, porque são organismos que a gente não enxerga, né? Então na praia muitas vezes a gente tá ali em contato, mas a gente não vê, né? Então é ter um pouco mais da proximidade também, mas a população tem que entender a importância, né? Por que eu quero preservar, por que eu preciso conservar, né? Então a gente tem que fazer essa divulgação massiva de conscientização. Então, assim como a gente está fazendo com Tara, que a gente vai fazer com Eco, no Stopover da Volvo Ocean Race foi a mesma história, né? Então a gente tinha um material de divulgação muito didático, digamos assim, né? Desde que uma criancinha que está 5 anos na escola até um adulto possa entender a linguagem que a gente usa para trabalhar, né? O que são os organismos, o que é o plástico no oceano, como é que a gente pode reduzir esse impacto. Então sempre essas mesmas questões a gente estava batendo na mesma tecla, né? Então o legado é esse, foi muito interessante também. O pessoal, tu vê que o pessoal se interessa, muita gente não conhecia, então recebe uma surpresa, né? Como eu comparo, geralmente é como a gente explorar o espaço, sabe? É uma coisa tão distante da nossa realidade. O plâncton é a mesma coisa. A maioria da população não faz ideia o que é isso. Então, como é que a gente vai dar importância a alguma coisa que a gente não conhece, né? Então, eu acho que o principal legado é ter primeiro essa conscientização do que é, qual é a importância, para depois chegar no último estágio, que é realmente políticas públicas, né? Realmente engajar. Como eu te disse, teve, eu acho, uma assinatura de um decreto, se eu me lembro bem, para redução de plástico aqui em Itajaí daqui a 10 anos. Eles querem meio que extinguir o uso disso em comércio. Então, acho que o legado principal é chegar nesses 10 anos e a gente realmente atingir essa meta, né? Nada que estivemos presentes trabalhando no Tara, entre Salvador e Rio de Janeiro, o mais interessante foram as montanhas submersas,
que estão entre o estado do Espírito Santo e a Ilha de Trindade, que é uma ilha oceânica que é território brasileiro. E essas montanhas, elas são um hotspot de biodiversidade, ou seja, é um lugar onde existe uma grande diversidade e única que não existe em nenhum outro lado do mundo. E por isso que a gente tem um grande interesse de estudar essa região, né? Então, são montanhas que o topo da montanha chegam até 20 metros só de profundidade, e ao redor dessa montanha existe um universo de 4.000 metros de profundidade. É uma grande diferença que isso, com certeza... E é um refúgio, né? Então, Sim. essa montanha, ela serve de é um casa refúgio, essa era a palavra que eu queria... para coral, para peixe. Sim, então, exatamente. quem mergulha lá diz que é um absurdo, assim, a biodiversidade, é um paraíso. Até por ser muito afastado da costa também, não tem impacto quase, né, de poluição do ser humano. Isso. É um lugar que a gente chama pristino, né? Qualquer cientista tem o sonho de visitar, assim, e realmente ver, coletar lá para entender, até com um propósito de bioprospecção também, né? Metabólicos, propriedades desses organismos ou de microalgas que possam estar ajudando a gente na medicina, na indústria farmacêutica também, ajuda na cura do câncer, não sei. Então é um pouco de exploração também, além de conhecer a biodiversidade, né? Trazer soluções soluções. também e para o desenvolvimento sustentável também, né? A gente consegue gerar uma economia a partir desse plâncton em que não cause tanto impacto, no que não cause impacto, mas gerando renda, gerando riqueza, né, para o país e para as pessoas, é o grande objetivo.